Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, Campos dos Goytacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h03. Bom dia a todos. Eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Antes, a previsão é de tempo bom, máxima de 32, mínima de 21 graus. No momento, 22 graus no centro de Campos. Firjan traça cenário de caos no Rio de Janeiro com a partilha dos royalties. Estudo aponta impactos nos serviços básicos à população. Presidência da Federação vê risco de falência no Estado. E prefeito de Campos diz que a situação já é grave. Descentralização do atendimento. Rafael Diniz lança programa de saúde. Cadastro do Conselho Nacional de Justiça. Ex-prefeitos estão na lista dos inelegíveis. RJ 244, ligação com a BR-101. Subsecretário de Witzel no Açu por nova rodovia. De olho em 2020, começam as articulações para disputa a vereador. E durante a campanha, a eleição para conselheiro tutelar ganha tom religioso. Outubro Rosa alerta sobre prevenção e superação do câncer. E a nossa contagem regressiva, faltam 44 dias para o STF julgar a partilha dos royalties. Os ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook, no YouTube também, Folha FM 98,3, Campos dos Goytacazes, pelo nosso site folhafm98.com.br, pelo aplicativo de Android ou iOS e pelo site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, temos a participação do jornalista Aloísio Abreu Barbosa. Bom dia, Aloísio. Vamos aqui comentar, você está no microfone 2, vamos aqui comentar, Bom conferir. Vamos comentar essas principais manchetes do jornal Folha da Manhã. A manchete principal, Aloísio, é um assunto que temos levantado sempre, tocado sempre, que é a situação dos royalties. Inclusive, fazemos diariamente aqui a contagem regressiva. E muitas pessoas dizem, vocês são pessimistas. Não é questão de pessimismo, é questão de ser realista, de questão de ter o pé no chão e tentar fazer alguma coisa ou prevenir alguma coisa, se é que tem alguma coisa que possa ser feita. Bom dia, Luiz. Bom dia, Marco. Bom dia, Beto. Bom dia, Ito. O Vitor que está aqui no estúdio já. A gente vai falar no próximo bloco sobre aí o principal, né? O convite para o Vitor é o Festival Doce Palavras, o FDP, né? Também uma dessas coisas aí que eu acho que a gente pode falar. Está ligado também, de certa maneira, o FDP está ligado aos royalties também. Né? Porque você vê como essa questão, ela por mais, ela não é uma coisa, lógico, ela é uma coisa econômica, mas a consequência dela é direta sobre todos os setores, no caso aqui cultural. Né? Podemos discutir se isso foi em cima, se não foi, vamos discutir no próximo bloco, mas é uma prova de o quão esse assunto interessa. Não há setor da sociedade que vai ficar imune a isso. Quer dizer, não há setor que está, porque os royalties ainda não foram cortados, eles ainda existem, mas vão ser julgados agora dia 20 de novembro e, Marco, 45 faltavam no domingo, hoje faltam 44. É verdade, eu falei 45. Jornal de domingo, hoje é segunda. É verdade. Hoje 44. Hoje não, e 44. Eu percebo, você sabe que eu prestei atenção. Sabe quando você pensa e faz exatamente o contrário? É igual aquele dia aqui que eu fui falar, estava falando aqui sobre Gandhi com você, Cristiana, e
Eu falei que a Índia foi dominada pela Alemanha. Aí o Cristiano falou, não, Inglaterra. Eu falei, não, rapaz, eu falei Grã-Bretanha, que você entendeu errado. Você pensa uma coisa e falou. E eu escrevi 44 dias para o STF e li 45. É ato falho. Não acontece, porque tá o jornal na frente também. Estava aqui. Mas o Feijão trouxe um estudo que traça aí o quadro. E o quadro é aterrador. O quadro é... Quer dizer, se for analisar por campo, vamos tirar por campos. Tem município pior campo. Maricá, por exemplo, Reut, porque não é só Reut, né? Reut participação especial. Ele equivale a quase 70% da receita total do município. 70%. Quer dizer, imagina o ouvinte que ganha R$1.000 perder no final do mês R$700 de uma hora para outra. E precisa vir com 300. O caso de Campos é um caso oposto, 33%, né? Não é tanto quanto Maricá, porque Maricá está na coisa do pré-sal. Já foi mais, não foi, Luiz? Já foi mais no passado. Já foi, porque isso vem caindo com o declínio dos campos aqui da Bacia de Campos, são os campos maduros, né? O primeiro carregamento comercial de petróleo na Bacia de Campos foi um furo jornalístico internacional de Luiz Barbosa, seu primo, meu pai, chegou a ser preso por disso fotografar o carregamento, na época do governo militar, né? Aquela história que a gente contou aqui, que teve que pular do avião, mandar filme, uma história lá do milênio passado, que não tinha... Mas vale a pena, inclusive, o nosso ouvinte, se ele quiser um pouco da boa história do jornalismo, comprar o livro da Belisa Ribeiro, que traz Memórias do JB, que são histórias maravilhosas, e uma delas é essa história de Aloysio Esdras. E o piloto português veterano da Guerra de Angola. Acho que por isso que foi, porque se não tivesse lutado na guerra, não teria ido, né? Exatamente. Era piloto de Geraldo Coutinho, da usina Paraíso. Tinha experiência de combate, né? Por isso que talvez tenha ido, porque se fosse um piloto comercial normal, acho que não iria não. Mas enfim, 77, o que importa? Estamos em 2019. Quantos anos são 42 anos atrás. Então são 42 anos de exploração comercial, carregamento comercial da Bacia de Campos. Sempre se falou, é finito. Mas finito quer dizer que vai acabar, né? Está acabando. Os campos aqui, a maioria dos campos do pós-sal, né? Águas mais, profundidade um pouco menor, eles já passaram, nesses mais de 4 décadas, passaram na sua capacidade de auge de produção, já estão no declínio, né? E não são tão interessantes assim comercialmente. Por isso que se fala em abrir para leilão, né? Porque abrindo para leilão, de repente, companhias que não fossem tão grandes quanto a Petrobras se interessariam por esses campos para poder aumentar a produção deles, né? Mas o fato é que tem uma coisa, uma outra coisa que as pessoas falam muito em perda, quer dizer, não é perda, o percentual diminui muito de ROI de participação especial. Mas além disso tem outra coisa. E pouca gente fala, quem bate muito nessa tecla é o deputado federal Cristiano Auro. Ele está coberto de razão. Você vai ter que devolver dinheiro. Porque a lei de partilha dos royalties foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2013. E ela foi aprovada no Congresso, né? E ela, Câmara e Senado, e ela teve seus efeitos suspensos por uma liminar da ministra Carmen Lúcia, dada naquele mesmo ano, no MADIM, ação direta de constitucionalidade do governo do Estado do Rio de Janeiro. Só que se o Supremo, no dia 20, julgar que a lei é uma discussão constitucional, você vai encontrar grandes juristas que dizem uma coisa, grandes juristas que dizem outra. Você tem o Carlos Alexandre de Azevedo Campos, que é um jurista que a gente entrevistou aqui, de Campos, tá até Campos no nome, e foi assessor do Supremo, foi assessor do ministro Marco Aurélio, é o único campista que teve lá, né? Conhece isso mais de perto. Ele falou que, na opinião dele, é constitucionalista, embora ele, como campista, defenda a mobilização e tal, que ele entende como plenamente constitucional.
Porque o que a Constituição determina é a existência dos royalties. O percentual que vai ser a discussão, ele fala se cabe ao legislador ordinário. Isso não está na Constituição. Então, você vai encontrar argumentos dos dois lados. Eu não estou falando que eu concordo, até porque eu não sou jurista, não tenho que concordar ou discordar. Eu pego versões contrastantes. Mas, além da perda substancial dos royalties e das PEs, você vai ter que devolver dinheiro. Porque o que você recebeu num percentual que não lhe cabia nos últimos 6 anos, você tem que devolver. Só para a gente ter uma ideia, no estado do Rio de Janeiro, você chega a 32 bilhões. 32 bilhões de reais para um estado que vive... Bilhões. É igual aquele negócio da Lava Jato. Não sei o que, milhões. Bilhões, não, são bilhões. A primeira coletiva do Lava Jato, lembra? Os repórteres, não, é milhões, não, são bilhões. 32 bilhões de reais. Um estado que vive, que há pouco tempo deixou de pagar funcionalismo público. Temos aqui o caso da UENF, para quem não lembra, 2017, doação de cesta básica para professor poder comer, professor com doutorado poder comer, né? E que só saiu disso por um regime especial de recuperação fiscal do governo Temer, que foi mantido no governo Bolsonaro. Até quando, não sei, porque o Witzel, com essa coisa de ser presidente, quer dizer, já rompeu com o Flávio. Aí tem gente que diz que o Witzel bota pressão para o Serviço Federal, no MP, para investigar a coisa da rachadinha do Flávio, né? Enfim. O fato é que você vai, como o estado do Rio Campos, você vai perder muito dinheiro. É impossível, matematicamente impossível, o custeio da atual máquina pública com esse corte, é 1/3 do orçamento, é impossível. Você não tem, assim, matematicamente, não é questão de gosto, não é questão de vontade, como diria Delfim da Reforma da Previdência, não é questão de desejo, é questão de aritmética. Você não tem como manter serviço público que você tem hoje em Campos. Eu estou falando de saúde, educação, creche, guarda civil municipal, não há condição de manter. Você vai perder 1/3 do orçamento, mas além disso você vai ter que devolver o percentual que você recebeu nos últimos 6 anos. Porque tem muita gente, mas a lei não retroage, mas não é questão de retroagir. Não, a lei está aprovada em 2013. Exatamente. Então é questão só de cumprir do dia, né? Infelizmente. Porque no fundo também isso envolve muita questão do pacto federativo, né? Porque tem... só para as pessoas entenderem como essa questão é complexa, tudo que é produzido, todo bem material, ele é taxado na fonte de produção. Você tem 2 exceções na Constituição brasileira, artigo 150. Você tem energia elétrica e petróleo. Quem era o relator da comissão tributária da Constituição de 88? Alguém sabe? José Serra. Na Casa de São Paulo. Isso. Energia. Ele ferrou Paraná, que toda a energia de Itaipu onde é consumida em São Paulo, e ferrou o Rio de Janeiro, porque todo o petróleo que a gente produz, ele é taxado no local de refino de consumo. São Paulo, lógico, é a capital econômica do país, é o maior consumo de petróleo. Tem 3 das 4 refinarias. O Rio só tem a Reduc, que está lá para o sul fluminense. Então, royalty perto de ICMS é gorjeta. É trocado. É muito para a gente. Pode se questionar, investimos muito mal ao longo dos anos. Podemos falar sobre isso. Mas isso é outra discussão, né? Como você falou outro dia. É por isso que o Anselmo Góes deu esses dias que há uma tendência na STF de que isso espere a reforma tributária, por óbvio, envolver a questão do Pacto Federativo. Quanto dos impostos cabem à União, ao Estado e ao município? É uma tese que pode ser explorada. Você falou dessa história do ICMS, tem uma outra história que acontece em São Paulo, só quando você tem uma empresa de prestação de serviço é que você se dá conta. Eu, quando comecei a trabalhar no Brasil, numa emissora em São Paulo, eu abri uma empresa, como eu tinha meu endereço no Rio, eu abri uma empresinha no Rio de prestação de serviço.
E aí eu paguei, durante 2 anos, eu paguei ISS no Rio e em São Paulo. Porque São Paulo não abria mão, descontava em fonte, e no Rio eu tinha que pagar depois, tinha que recolher, e não tinha como fugir. Então era dupla tributação, que é uma dupla tributação. Então eu fui, mas para eu não brigar, porque seu tio foi advogado de bitributação a vida toda e ele sempre dizia, Luiz Edmundo, a coisa mais difícil que tem de você reverter. E para evitar isso eu tive que fechei a do Rio e abri a de São Paulo para evitar a bitributação. E agora, no Rio de Janeiro, se você tem uma empresa em São Paulo e presta serviço no Rio de Janeiro, você é tributado uma vez só. São Paulo é que causa esses problemas. Benjamin Franklin, pai da República, pai dos Estados Unidos, que dizia, né? É um ditado que usam muito lá. Uhum. Só há 2 certezas na vida, né? Dead and taxes, né? Exatamente, a morte e os impostos. Não tem. Os impostos você pode driblar, a morte é mais difícil. É mais difícil, mas só para me corrigir aqui, se você driblar muito agressivamente, você vai morrer na cadeia. Al Capone, né? Foi preso por sonegação. O artigo é 150 não, pedir desculpa ao ouvinte, ao telespectador do stream, o artigo é 155, né? Que o Serra manobrou com a bancada paulista para recolher. São as 2 exceções de ICMS. Energia elétrica e petróleo. Ferrou Paraná com Itaipu, ferrou Campos ferrou o estado do Rio, Cabacete de Campos. Serra fez o que lhe cabia, ele era presidente de São Paulo, né? Era relator da Comissão de Sistema Tributário da Constituinte de 88 e botou essa exceção aí. Agora, Marco, um assunto que não está aí e eu queria falar antes de começar com o Vitor, tem muito que falar aí do FDP, também cultura, né? Eu passei vou confessar, um domingo muito triste. Até pessoas me chamaram para vamos sair, hoje eu vou ficar em casa, não. Morreu ontem, aos 80 anos, Ginger Baker, baterista do Cream. É uma banda, por certo, menos conhecida do que Beatles ou Rolling Stones. Essa disputa antiga sempre me perguntavam. É aquela coisa, eu não sou Goitacás, nem sou americano, sou Rio Branco. Há um nicho de diferença. Entre Beatles e Rolling Stones, eu falo, não, o melhor foi o Cream. Disparado, musicalmente foi a melhor banda disparada. Durou muito pouco, de 68, né? Reunia Jack Bruce, que morreu em 2014, era o baixista. Ginger Baker, que morreu ontem, causa de morte não revelada. Jack Bruce foi um problema no fígado, chegou a fazer um transplante de fígado, né? Tinha câncer. E Eric Clapton, né? Que é o mais conhecido deles, né? O deus da guitarra, que é agora o único sobrevivente da banda, né? E imagino que deve estar se sentindo muito solitário, né? Essa coisa de você perder seus contemporâneos, seus camaradas em armas é um negócio. E Clapton também já carrega essa marca, né? Porque Clapton é considerado como um dos maiores guitarristas do mundo. Talvez os 2 caras que brigariam nessa posição com ele seriam Jimi Hendrix e Stevie Ray Vaughan. Coincidência do destino, Clapton teve com Jimi Hendrix na noite anterior dele morrer, em Londres, e teve com o Stevie Ray Vaughan num show, deu em Aspen, no início dos anos 90, e Stevie Ray Vaughan tinha que ir para outro local, ele prestou o helicóptero dele, o piloto dele, Stevie Ray Vaughan bate com esse helicóptero e morre. Então, o Clapton tem essa coisa de estar cercado por tragédias de sobreviver a elas, né? E é uma banda muito importante. O Ginger Baker sempre brigou, falando que ele não era embora ele tenha fundamentado que seria o baterista de rock, ele sempre morreu dizendo, eu sou baterista de jazz. Essa sofisticação e é muito interessante se você ouvir, quer dizer, eu não sou um ouvinte de rock. Um ouvinte de rock. Mas existem certas bandas de rock que eu ouço com muito prazer. Porque elas têm toda uma base de jazz, de formação jazzística e de blues, principalmente com a guitarra do Eric Clapton. Tanto que o Eric Clapton, mais para recente, se tornou um grande parceiro do B.B. King, né? Ele excursionou muito com o B.B. King, que foi o rei do blues americano, né, do soul blues, da Lucille, aquela famosa guitarra Ibanez,
E o Eric Clapton tocou muito com ele, tem gravações. Não, com todos os bluseiros. A Clapton tem parceria com o Herbert Craig, que é bluseiro, com o Buddy Guy. Aliás, que era uma união. Acho que Jack Bruce era um cara mais do rock, o Ginger Baker era um cara do jazz, e o Eric Clapton é um cara do blues. A união dessas três correntes transformaram o som do Cream em uma coisa única. Durou muito pouco tempo, durou 2 anos, mas enquanto teve atividade, vendeu tanto, influenciou tanto ou mais do que Beatles ou Rolling Stones. E se reuniram uma vez em 2005, fizeram 5 noites em maio de 2005 no Robert Hall em Londres e 2 noites em outubro no Madison Square Garden em Nova York, né? Que tem essas gravações existem, é mais fácil porque tem vídeo, né? Enfim, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Eu acho que deve muito da sofisticação da sua música essa formação que o Ginger Baker trouxe, e, enfim, faleceu ontem. Um cara, temperamento complicado, ele ameaçou Jack Bruce com uma faca uma vez, se referiu a Mick Jagger, líder dos Rolling Stones, como um idiota musical. Tem uma cena dele que eu fui ver, eu nem conhecia, ele já velhinho, o repórter fez a pergunta, ele não gostou, ele deu com a bengala na cara do repórter. Era uma figura complicada. No mínimo interessante. Mas tem uma coisa interessante também, ele foi morar na África para estudar ritmo, ficou muito tempo na África, morando lá, né, para estudar um baterista, questão rítmica muito importante, né? Enfim. E a África tem. A África tem é o pai. Toda a razão. É o pai. Ele morou lá um tempo. Como um grande chefe tem que ir à Índia. E se ele não for à Índia conhecer as especiarias, os temperos, as ervas, ele vai ter sempre um limite, né? Vai ser limitado em alguma coisa. Então, eu vou pedir para você colocar aí, Marco. Exatamente. Eu vou pedir ao Beto, porque deixar claro que no Facebook a gente não pode, mas no site da rádio você vai ouvir, e aqui no rádio, se você está ouvindo no carro. Talvez o maior sucesso do grupo, Bad. Exatamente.